Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Agradecemos pela presença de todos, que possamos ficar com os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecendo principalmente a oportunidade de estarmos aqui para obtermos mais um aprendizado da doutrina espírita e sairmos mais reconfortados. Antes de iniciarmos e fazermos a prece de início, nós temos uns recadinhos. No dia 15/8, a partir das 19h30, haverá a palestra de Vansan. É uma palestra que é musical e doutrinária, com o tema Terapia Musical do Amor, onde os ensinamentos da doutrina espírita, extraídos do Evangelho e das obras de André Luiz e Emmanuel, são ilustrados com músicas que levam os presentes a uma profunda reflexão sobre a importância da vida, do amor e das pessoas, elevando a vibração através da música, deixando aflorar as emoções e os sentimentos se modificam, possibilitando um verdadeiro tratamento espiritual. Dia 15/8, a partir das 19h30, Vansan. A nossa casa também continua com a campanha do alimento, onde solicitamos arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinha de trigo e mandioca, molho de tomate, sal e outros, para serem formadas cestas básicas que serão doadas às várias famílias carentes que são assistidas por esta instituição. Desde já, a nossa casa agradece. Também continuamos com a campanha da fralda infantil descartável, onde solicitamos a doação de fraldas infantis de tamanhos médios para o projeto Mamãe e Bebê que temos em nosso lar, em Mundice. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval de brinde. Então todos estão convidados e aqueles que puderem colaborar, a casa agradece. Então vamos agora cerrar os nossos olhos por alguns instantes e elevar o nosso pensamento ao plano mais alto, a divindade. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior, que permita que sejamos assistidos, amparados e que possamos manter a simplicidade, a humildade neste conhecimento. Rogamos também a assistência da equipe espiritual trabalhadora da casa para nos amparar e nos fortalecer nos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, ao teu reino. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cair em erros e em tentações, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, pedimos licença à equipe espiritual e o amparo e darmos iniciado os trabalhos da noite de hoje. Hoje nós vamos falar um tema que tem o título de O Verdadeiro Silício. Todos nós, pelo menos a maioria de nós aqui presentes, temos o conhecimento que após o desencarne de Jesus, o cristianismo começou a predominar, vamos dizer, de uma forma mais vasta naquela época, onde eram os católicos apostólicos romanos. Eles usavam o silício como uma forma de respeitar Jesus. Eles acreditavam que agindo desta forma, os seus pecados seriam aliviados e até eliminados. Aí nós perguntamos o que é o silício. O silício é como se fosse um cordão, um cinto feito de bronze, de metal, que tem as pontas de ferro. Então eles usavam como que pressionados nas coxas, nos braços e nas cinturas de uma forma bem apertada, só que não feria a pele e não incomodava nos seus trabalhos do dia a dia e deixavam eles não tão desconfortáveis assim. Eles faziam isso que era uma forma de se punirem. Eis que
que num determinado momento, eles pensaram assim: vamos começar a usar este cinto na cintura ou nas coxas e nos braços, que é uma forma de nós homenagearmos o nosso mestre, porque eles tinham um fanatismo muito grande pela religião, pelo cristianismo. Então eles acreditavam assim, que eles deveriam sentir as sensações e as dores que Jesus passou na cruz. E acreditavam assim: se nós sentirmos o que o mestre sentiu, iremos ser igual a ele, iremos nos tornar puros. Mas não era bem desta forma que as coisas funcionavam. Então eles, mesmo assim, eles continuaram usando esse tipo de aparelho como uma forma de se cobrarem, de se punirem, como dissemos no início. Por incrível que pareça, nós não podemos nem acreditar, essa prática ainda é usada hoje em dia, por incrível que pareça, em determinadas doutrinas ou religiões, não são em todas. Algumas ainda usam essa prática, porque acreditam que fazendo isso, estão aliviando os seus pecados, os seus erros. Só que a gente tem que entender o seguinte, que não é a doutrina que obriga a usar esse determinado tipo de objeto. É voluntário. Se aquele que está na doutrina que usa esse tipo de aparelho, ele não é obrigado, ele usa de forma voluntária e do jeito que ele quiser. É o livre-arbítrio. Então, hoje em dia eles também respeitam isso. Às vezes nós não desconhecemos esse tipo de assunto, porque é um assunto que não é comum falarmos na doutrina, e não é um assunto comum que ouvimos no nosso dia a dia. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouco, vão conseguir obter com bastante detalhe, mas com detalhe mesmo no YouTube. Busquem no YouTube que vem ali explicadinho. Fantástico, incrível. Até eu desconhecia esse tipo de procedimento. Incrível. Desde a época depois que Cristo desencarnou. Olha só que interessante. Agora nós perguntamos assim: o que a doutrina espírita acha desse tipo de procedimento? É errado ou é certo? A doutrina não interfere na doutrina ou na religião que escolha esse tipo de procedimento. Só que a doutrina espírita explica para nós o que é realmente o verdadeiro silício. Porque se nós quisermos agradar ao nosso Pai que está no céu, ou aliviar os nossos débitos, os nossos pecados, os nossos erros, não é fazendo um sacrifício que nós vamos aliviar. Não é assim. Esse tipo de sacrifício que judia do corpo não pode ser dessa maneira. E os amigos espirituais explicam que esse corpo que nós temos, que foi emprestado para cumprir as nossas dívidas do passado, os nossos erros, ele tem que ser tratado e cultivado de uma forma que ele possa ter tempo para superar e fazer o que for necessário aqui na Terra. Então, Deus não é a favor desse tipo de sacrifício. Agora, tem pessoas que se sentem bem ainda em fazer promessas, é um respeito que nós temos que ter. Se eu conseguir isso, eu prometo que eu vou a determinado local e vou fazer isso como agradecimento. Nós não vamos ter o direito de criticar aquela pessoa. Às vezes até aquele que tem uma doutrina diferente ou semelhante a nós, ainda gosta desses tipos de rituais e se sente bem. Não é proibido, porque talvez falta o entendimento e o conhecimento e de repente não vai se sentir bem daquela maneira. Porque quantas pessoas já conseguiram graças, porque fizeram promessas, e Deus na sua misericórdia, acho que ele fala assim: meu Deus, esse filho está sendo tão sincero, ele está falando com tanto amor, com tanto desejo, com uma fé tão grande, que a fé vai fazer com que ele alcance a sua graça. Porque o que faz alcançarmos a nossa graça e termos aquele pedido em mãos é a nossa fé. Hoje nós temos conhecimento disso. Jesus era tão humilde na época que quando as pessoas se aproximavam dele, ele tinha uma energia muito especial que irradiava até nas suas vestes. Ele tinha uma energia sutil,
que era diferente das outras pessoas. Então as pessoas tinham tanta fé nele, mas tanta fé nele, que se aproximava dele, só de tocar em suas vestes, as pessoas eram curadas. Aí ele falava, as pessoas falavam: ô mestre, obrigado, eu consegui um milagre. Aí ele respondia: foi a tua fé que te salvou. Então hoje fica mais fácil. O importante é que o que Deus almeja de nós mesmos é esse verdadeiro silício, que é o verdadeiro sacrifício. É isso que ele almeja de nós, o verdadeiro sacrifício, que é nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas mais solidárias, pessoas que vão doar um pouco daquilo que possui para as pessoas que necessitam, que vão se esforçar, vão se apertar de uma forma ou de outra para poder dar um pouco daquilo que possui de muito para aqueles que estão necessitados. Hoje o Espiritismo esclarece para nós, esses espíritos de luz, que esse sacrifício, que na época era o silício, significa isso. Por exemplo, Jesus, se nós cumprirmos o que ele deseja de nós, que é seguir o seu exemplo, é nos tornarmos bons, mas sermos sinceros, sermos humildes de coração, fazer o bem sem olhar a quem. É isso que ele deseja, é que perdoamos para ser perdoados, é que amemos para sermos amados. Esse que é o verdadeiro sacrifício, porque às vezes tem alguém faz algum tipo de mal para nós e nós guardamos aquela mágoa no coração, aquilo que acaba prejudicando o nosso dia a dia de uma forma tão intensa que o nosso coração se torna duro e a gente acaba sofrendo com aquilo porque o orgulho fala mais alto. Aí nós podemos até estar em uma outra religião e falar: meu Deus, se vós tirais de mim esse ódio, essa mágoa, essa tristeza, eu prometo subir a escadaria de tal local para agradecer. Aí nós não conseguimos aquela graça. Nós falamos: eu me pedi, mas eu não alcancei a graça que eu tanto desejo. Aí nós falamos: eu vou procurar uma outra doutrina, vou procurar o Espiritismo, vou fazer um tratamento espiritual, que eu quero que esse sentimento seja arrancado de mim. Eu não quero mais ter mágoa, ódio de ninguém. Eu não quero esse sentimento de vingança. Eu não quero cobrar aquilo que fizeram de mim. Eu vou fazer um tratamento, vou tomar um passo, tenho certeza que em pouco tempo eu vou mudar o meu pensamento. E nós não conseguimos mudar o pensamento, porque nós não estamos nos esforçando para pensar de uma forma diferente e agir por nós mesmos. Eles não querem que nós façamos promessa, que nós pensamos: oh meu Deus, me ajude a tomar essa decisão. Me incomoda um pouquinho. Me ajude a tomar essa decisão, porque eu não estou conseguindo tomar por mim mesmo. Conseguimos sim aliviar, amenizar. Às vezes nós não vamos nos tornar pessoas perfeitas de uma hora para outra, as pessoas maravilhosas de uma hora para outra, mas a partir do momento que as pessoas começam a perceber a nossa mudança no dia a dia, através das nossas atitudes, da nossa maneira de se comportar, é que nós vamos sentir que realmente estamos nos esforçando para sair daquele quadro tão pesado que muitas vezes atrapalha o nosso dia a dia, a nossa maneira de viver, onde nós vivemos tristes, angustiados, deprimidos, chateados, porque na verdade nós precisamos de nos autoconhecer e não questionar e cobrar tanto de nós. Esse é o verdadeiro sacrifício, é o verdadeiro silício que mais agrada ao Pai e aos benfeitores espirituais e ao nosso anjo guardião, que é o nosso protetor espiritual, porque ele está sempre ali do nosso lado. Se tivermos com uma energia elevada, com pensamentos bons, ele sempre irá nos intuir a tomar a melhor decisão. Se nós tomarmos uma decisão correta, isso vai fazer bem para nós e ele vai ficar mais feliz ainda. E Deus vai se alegrar muito mais com a nossa maneira de ser. Então, a nossa cura, o nosso alívio espiritual depende somente de nós. O que nós tivermos que passar em físico, iremos ter que passar. Mas temos que nos esforçar para compreender aquela situação sem revolta, sem mágoa. Porque se assim nos revoltarmos, as coisas se tornam difíceis e nós não podemos culpar a Deus. Porque Deus, ele não faz nada de ruim. Pelo contrário, ele está sempre fazendo o bem e querendo o nosso bem sem olhar a quem. Precisamos analisar isso. Estamos tendo a oportunidade de retornar
vamos dizer assim, gradualmente, os nossos compromissos, os nossos prazeres. Estamos tendo a oportunidade de enfrentar uma dificuldade que está tomando conta de todos nós, que não adianta fugirmos, é uma realidade que está diante dos nossos olhos, que precisamos ser perseverantes, confiantes, orando, pedindo a Deus para que seja feita a sua vontade e não a nossa. Pedir para que os nossos irmãozinhos que estão passando por uma situação difícil, que gostaria de estar aqui como nós, infelizmente não podem estar, que nós possamos orar por eles, orar para a equipe espiritual trabalhadora, que está tendo um trabalho muito intenso no planeta Terra, os guias espirituais que estão diante de cada um de nós, sentindo o nosso sentimento, analisando o nosso modo de ser e nos ajudando, nos inspirando, que nós possamos dar um pouquinho daquilo que nós temos, lógico, de acordo com a nossa condição, mas sem cobrar e sem se exaltar. Esse é o verdadeiro trabalho, porque se Deus quiser, vai chegar o momento em que as coisas vão se equilibrar. Pode demorar um ano e meio, mas as coisas vão se equilibrar. Por incrível que pareça, os médicos, os cientistas, parece que já estão sendo iluminados. É um assunto que nós não podemos fugir. Por mais que nós não queremos estar sempre destacando em nossa memória, em nossa mente. Mas eles já estão sendo guiados, já estão sendo instruídos, intuídos, e as coisas devagarzinho vão entrando no seu eixo, vai chegando aqui, vai chegando ali. Quando nós menos esperarmos, as coisas vão estar tudo direitinho. Então, o que precisamos fazer, principalmente hoje, sempre, até no horário de dormirmos, vamos orar para a equipe espiritual. Pedir para que elas continuem iluminando essas pessoas do bem, que fazem o bem com amor, com dedicação, que eles sejam inspirados e que através deles os problemas sejam amenizados e, quem sabe, até resolvidos. Então não vamos desanimar, vamos continuar perseverantes, confiantes, não vamos deixar que a tristeza tome conta de nós. Olha que sentimos uma tristeza que incomoda ali na boquinha do estômago. Vamos fazer uma prece, pedir: meu Deus, me dá força, eu vou sair dessa energia, eu vou me levantar, não vamos deixar nos decair, porque nós estamos entre parentes no céu. E muitos irmãozinhos estão passando por momentos muito difíceis que nós não podemos nem imaginar como é esta situação. É uma situação triste e desagradável, que só pode amenizar é Deus. Só a prece pode amenizar. Deus, mais nada. Porque eles estão na mão de Deus. Então que eles possam sentir o nosso abraço fraterno através da prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que as bênçãos no plano maior recaiam sobre todos nós. Que possamos permanecer em silêncio, seremos chamados para o passe e possamos levar em seguida a paz, a tranquilidade e a harmonia para os nossos lares. Obrigada pela atenção de todos.